Etienne tem 37 anos, mora em Sapopemba e trabalha no Brás, o maior centro de comércio popular do país. Bate cartão na loja às 8 da manhã. Estamos contando sobre a rotina da Etienne para tratarmos de um dos assuntos mais comentados dos últimos dias, a eventual redução na jornada de trabalho dos brasileiros, das atuais 44 horas para 36 horas semanais. Ou seja, sairíamos do sistema 6x1, 6 dias de trabalho e 1 de descanso, para o 4x3. Uma dança dos números e uma equação a ser resolvida. Trabalhadores desta fábrica de roupas com lojas em São Paulo se interessaram pela novidade. Ia descansar, só isso, que é a única coisa que a gente faz, né? Poder ter mais tempo com a minha família também, para poder sair, me divertir com meus amigos, para mim seria muito melhor. O que fazer com um dia a mais de folga? Todo mundo sabe, mas eis que surge uma preocupação. Tem que abaixar o salário, diminuir o salário, você trabalhando menos. Mas se não diminuir o salário, mas aumentar o dia de folga? Ai, seria maravilhoso, mas e para os empresários também? Então, vamos a eles. A Federação do Comércio de São Paulo, ramo do setor de serviços, o que mais emprega no país, afirma que a PEC teria efeitos catastróficos para as empresas. Isso vai afetar a competitividade das empresas, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. São 18% de aumento de folha salarial. Isso é uma coisa impraticável, né? Nenhum país faz uma mudança tão drástica como essa por lei. Jornada de trabalho, modernamente, é reduzida através de negociações coletivas e não através de leis ou de Constituição. Este empresário confirma, faz as contas do impacto na lanchonete que ele abriu há apenas 2 anos. A gente somos em 5, teria que ter mais uns 4 para conseguir cobrir, para ter essas 3 ou 2 folgas por semana. E se o salário for reduzido? Aí a questão é, será que os funcionários gostariam de trabalhar dessa forma? Aí complicou. Não, eu opto por não. Aí a gente vai dando um jeitinho. Eu prefiro. Porque hoje em dia já está muito difícil a gente tendo a renda que tem. Este dirigente da Força Sindical afirma que sim, é possível reduzir a jornada sem prejuízo dos salários, mas admite que dificilmente a mudança passará no Congresso. Temos que colocar a sociedade e os sindicatos, principalmente, nessa discussão, nas negociações por empresa e nas convenções coletivas por categoria. A Alane não pode nem pensar na possibilidade de ganhar menos. E vamos encerrar a entrevista porque, já deu o horário dela. Já vai embora? Sim. Já deu o horário? Já deu, das 6 às 3. Das 6 às 3. E quando você está indo embora agora, como é que você está se sentindo? Cansada ou está pronta para outra? Cansada. Se servir de consolo, Alane, até o patrão tá assim. E você tem disposição para quê? Para nada. A gente fica cansado, viu? Até o patrão. Até o patrão, fica cansado. Mas quando a gente fala de horas trabalhadas na semana, onde está o Brasil em comparação com os demais países? Segundo um levantamento da Organização Internacional do Trabalho, nós somos o 8º país do G20 em média de horas semanais trabalhadas. Em primeiro lugar, a Índia. Em segundo, a China, com pouco mais de 46 horas trabalhadas na semana. Aí nós vemos Turquia, México, África do Sul, Indonésia, Rússia, e aí sim vem o Brasil com a média de 39 horas em 8º lugar. Nós estamos na frente de Estados Unidos, como você acompanha aqui, né? Argentina e Japão. Depois vem os países europeus, Itália, o Reino Unido, formado por 4 países, França e Alemanha. E fecham. Com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Fim da escala 6x1 é isso mesmo. Como você pode ver na tela, este assunto está muito comentado por toda a imprensa nos últimos dias em nosso país. Tudo isso por conta de um texto, de um projeto que pode mudar a Constituição do nosso país para colocar fim à escala 6x1, que é uma escala muito comum de acontecer, em que o trabalhador trabalha por 6 dias e folga por 1 dia apenas. Os principais objetivos dessa medida é fazer com que o trabalhador trabalhe por apenas 4 dias na semana, por 8 horas em cada um dos dias no máximo, ou seja, tendo 3 dias de folga, trabalhando por no máximo 36 horas semanais. Contudo, existem muitas circunstâncias ainda para acontecer
para que este texto possa se transformar em uma lei em nosso país. De qualquer maneira, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse projeto que quer colocar fim na escala 6x1? Conte aqui nos comentários. Estão me perguntando bastante aqui nas plataformas o que eu tenho a dizer sobre a mudança, né, ou o fim da escala 6x1 para o trabalhador. Gostaria de esclarecer aqui que essa é a minha opinião. Não sou contra o trabalhador, não sou contra o empresário, é a minha opinião. Até porque eu já trabalhei na escala 6x1, sei como funciona, sei o quanto essa escala é pesada, tá? Porém, tem uma deputada, tá, que está propondo uma PEC, que é uma emenda à Constituição, para mudar, né, eliminar a escala 6x1 e que o Brasil passe a ser na escala 4x3. Trabalha 4 dias e folga 3 dias. Mas assim, eu como advogada, pensando no trabalhador, realmente, né, já falei, é pesado trabalhar na escala 6x1. Porém, se formos pensar economicamente, o trabalhador vai começar a ganhar menos. Ah, mas não pode reduzir o salário do trabalhador, certo? Aquele trabalhador que ganha um salário mínimo vai continuar ganhando um salário mínimo, certo? O trabalhador que ganha mais, a empresa vai dispensar esse trabalhador e vai contratar o trabalhador que ganha um salário mínimo. Começa por aí, tá? Outra questão é que se a empresa, supomos que a empresa já tenha todos os trabalhadores e todos ganham apenas um salário mínimo, ela vai ter que trazer mais trabalhadores para cumprir esses horários, né? Para continuar funcionando todos os dias da semana. E o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar um gasto maior, né? E esse gasto maior vai ser jogado para quem, afinal de contas? Para o consumidor, né? Então você, consumidor, que precisa comprar os produtos dessas empresas, inclusive você, trabalhador, vai pagar mais caro. Tá? Essa parte, essa parcela a mais que a empresa vai ter que pagar para contratar esses novos trabalhadores, de algum jeito a empresa vai ter que cobrar, não tem de onde tirar. Muitas empresas vão fechar, inclusive, por conta disso, tá? Outra questão é que, assim, o governo, você acha que o governo vai reduzir impostos? Seria muito, né? Seria ideal, né? Seria muito lindo se o governo falasse assim, beleza, a gente vai fazer 4x3 a partir de agora e nós vamos reduzir quase a zero os impostos que a empresa paga para manter um trabalhador seletista, um trabalhador com a carteira assinada. Então, esse trabalhador, né? Porque a empresa, quando te contrata, te pagando um salário mínimo, na verdade, o teu custo final para a empresa é de quase 2 salários mínimos, não é de apenas um, né? Então, é um custo alto. Você acha que o governo vai tirar do dele, né, da arrecadação dele, para diminuir os impostos que a empresa paga sobre os salários dos trabalhadores? Lógico que não, né? O governo não está pensando nisso e esses deputados que estão fazendo toda essa bagunça também não estão pensando. Então, se a gente pensar no lado econômico do país, eu sou contra, né? É bom que o trabalhador trabalhe menos. O ideal seria fazer como lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos paga por hora. Então, se o trabalhador, né, prefere trabalhar muitas horas por dia, ele pode trabalhar quantas horas ele quiser, ele vai ganhar por hora trabalhada. Se o trabalhador tem filhos, né, dono de casa, tem que cuidar da casa e gostaria de trabalhar poucas horas, ele trabalha poucas horas e ganha menos. Esse seria o ideal, não seria? Me conte aqui nos comentários o que você está achando dessa discussão toda. Fique atento aos seus direitos, curta, compartilhe e me siga nas redes. Você já deve ter visto passar aí pelas suas redes sociais essa história da PEC do fim da escala 6x1. Vamos entender o que é isso? Hoje, um trabalhador brasileiro, em regra, ele trabalha 6 dias, 8 horas de trabalho de segunda a sexta e 4 horas no sábado e folga no domingo, totalizando uma jornada semanal de 44 horas semanais. O que a PEC propõe é uma redução dessa escala de 6x1
para uma escala de 5x2, em que ele trabalharia 5 dias e folgaria 2. E a redução da jornada de trabalho semanal de 44 horas semanais para 36 horas semanais. Mas vamos analisar, na jornada atual, a realidade, a vida real de um trabalhador, uma trabalhadora brasileiro. Aquele trabalhador simples, que recebe um salário mínimo e, em regra, mora longe do local de trabalho. Além das 8 horas diárias de trabalho, ele ainda gasta 1 hora para o trabalho, para ir, e 1 hora para voltar. Já não são 8, são 10. Se for uma mulher, na sociedade machista como a nossa, ela também divide, acumula a sua jornada de trabalho, o trabalho doméstico e o cuidado com os filhos. Já vai para 12, 13, 14 horas. Tem o tempo de sono e falta tempo para viver, falta tempo para leitura, para brincar com os filhos, para o entretenimento, falta tempo para namorar. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós tivemos enormes avanços tecnológicos que aumentou muito a produtividade no Brasil e no mundo. É preciso que parte da riqueza acrescida por esse nível de produtividade seja dividida com o trabalhador e não apropriada integralmente pelo empresário. O trabalhador também faz parte desses ganhos. Reduzir a jornada de trabalho, em muitos países, significou um aumento ainda mais potencial de produtividade, porque melhora a qualidade de vida, dá mais tranquilidade para o trabalhador, e um trabalhador mais tranquilo, mais saudável, ele trabalha melhor e ele produz mais. Esse é um debate necessário. O que está em discussão não é nem aprovar a PEC ainda. O que está em discussão é coletar as 171 assinaturas necessárias para que a PEC possa tramitar e esse debate seja travado dentro do Congresso Nacional. Portanto, um deputado, uma deputada que se nega a assinar a PEC para tramitação demonstra um absurdo descompromisso com o trabalhador brasileiro, um absurdo descompromisso com as pessoas mais simples, que precisam trabalhar, mas que precisam também viver, precisam também ter a alegria da vida. Portanto, é hora de fazer um apelo aos deputados para que tenham responsabilidade. Os mais inteligentes desse mundo futuro não serão homens nem macacos. Serão máquinas, os descendentes remotos dos computadores de hoje. Agora, os cérebros eletrônicos atuais são completos idiotas, mas isso não será verdade em outra geração. Pensarão e, eventualmente, superarão seus criadores por completo. Isso é deprimente? Não vejo por que deveria ser. Nós superamos os homens Cro-Magnon e Neandertal e presumimos que somos uma melhoria. Eu acredito que devemos considerar como um privilégio sermos degraus para coisas mais elevadas. Suspeito que a evolução orgânica ou biológica está quase chegando ao fim e agora estamos no início da evolução inorgânica ou mecânica, que será milhares de vezes mais rápida. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. The output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with.